Boa tarde a todos e a todas presentes, os que nos acompanham pelas mídias digitais da Assembleia, pela TV Alice. Cumprimentar nosso líder, amigo, irmão, deputado coronel Wellington. Cumprimentar o convidado, nosso superintendente executivo da Polícia Rodoviária Federal, Joseí Nunes, que nos honra com a presença, e a delegada da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, doutora Gabriela Zaqué, que também nos honra com a presença. O tema que nós vamos tratar hoje é em relação à violência sexual de crianças e adolescentes, na forma do artigo 75 do nosso regimento interno, invocando a proteção de Deus. Eu declaro abertos os trabalhos desta reunião da Comissão de Proteção à Criança e Adolescente, dispenso a leitura das atas das reuniões anteriores, solicito ao supervisor da comissão, nosso amigo Major Wallace, que proceda à leitura do expediente. Boa tarde a todos. São os seguintes registros para a leitura do expediente dessa tarde, senhor presidente. Ofício número 80, 2023, de 4/12/2023, do deputado Wellington Calegari. Trata da disseminação de obra literária de natureza apologética à sexualidade e à pedofilia, distribuída em uma escola de ensino fundamental no âmbito do município de Santa Teresa. O deputado requer a convocação do diretor da aludida instituição, bem como o autor da obra em questão. As proposições recebidas, nós temos o projeto de lei número 102/2023, de autoria do deputado Deninho Silva, que proíbe a utilização de recursos públicos em eventos e serviços que promovam a sexualização de crianças e adolescentes e dá outras providências. Projeto de lei número 401/2023, de autoria de Vossa Excelência, cuja ementa é Infância Sem Pornografia, que dispõe sobre o respeito dos serviços públicos estaduais à dignidade especial das crianças e dos adolescentes, pessoas em desenvolvimento e em condição de especial fragilidade psicológica e dá outras providências. O projeto de lei número 350 de 2023, de autoria do deputado Lucas Polese, que estabelece a proibição de publicidade através de qualquer veículo de comunicação e mídia de material que contenha alusão à orientação sexual e gênero ou a movimentos sobre a diversidade sexual relacionados à criança e adolescente no Espírito Santo. Também o projeto de lei número 250 de 2019 do deputado Capitão Assunção, que obrigam os hospitais públicos e privados, clínicas, consultórios e congêneres a comunicarem às delegacias de polícia quando ocorrer atendimento em suas unidades de pronto atendimento. O projeto de lei número 230 de 2023, também de autoria de Vossa Excelência, que veda a aquisição, distribuição, divulgação, oferta, exposição e fornecimento do denominado kit de redução de danos ao uso de drogas no Estado do Espírito Santo. Proposições distribuídas aos senhores deputados não houve no período, proposições sobrestadas não houve no período e proposições baixadas de pauta não houve no período. Era o que tinha a informar, senhor presidente. Passamos à ordem do dia, com fundamento no artigo 67, inciso 7 do regimento interno. Eu designo como relator, na realidade, eu avoco a relatoria dos projetos 102 de 2023, 250 de 2023 e 350 de 2019, e designo o relator dos projetos de lei 230 de 23 e 401 de 23 de minha autoria ao deputado estadual Vandinho Leite, que é membro titular desta comissão. Quanto ao ofício 80 de 2023, o deputado Wellington Calegari, convoco, com base no artigo 72, parágrafo 3º do regimento interno, os deputados desta comissão para uma reunião extraordinária na próxima terça-feira, dia 12 de março, no plenário Rui Barbosa, às 13h30, a fim de discutir os desdobramentos da distribuição de obra literária com apologia à pedofilia no município de Santa Teresa, convidando desde já a secretária de Educação do município de Santa Teresa, o delegado de Polícia Civil em Santa Teresa, o presidente do Conselho Tutelar daquele município, o escritor e o editor do livro em questão. Por fim, considerando que esta comissão está com vaga de um deputado estadual, desde a renúncia do deputado Camila Valadão, através da comunicação via ofício 122/2023 e 221/2023, sendo deferido o expediente 67 de 2023, em sessão ordinária híbrida, no dia 9
do 8 de 23, eu termino com base no fundamento no artigo. Antes de adentrarmos aqui ao tema proposto, que é a exploração sexual de crianças e adolescentes, registrando aqui a presença que enriquece o trabalho dos convidados, por parte dos convidados, e tendo o nosso grande líder, que é suplente, mas que sempre disposto a colaborar e a liderar conosco os trabalhos desta comissão, nosso líder, deputado coronel Wellington, também tem uma missão agora na CCJ, tendo em vista a ausência de alguns deputados, inclusive a ausência temporária do nosso querido capitão Assunção, o qual Vossa Excelência vai substituir naqueles trabalhos. Eu vou inverter aqui a pauta para perguntar se tem algum requerimento por parte de Vossa Excelência e desde já conceder a palavra inaugural a Vossa Excelência também. Obrigado, presidente. Nós desejamos uma boa tarde a todos, Pai do Senhor a todos. Nós cumprimentamos o Joseir, representante da PRF, uma instituição renomada, parceira, e agradecendo pela presença aqui e pela parceria de sempre aqui na Assembleia Legislativa, tá? Parabéns pelos relevantes serviços prestados à comunidade capixaba. Agradecemos a presença da doutora Gabriela, não é isso? Nós estamos à disposição, não só aqui nessa comissão, mas em outras 7 comissões, e suplente de mais pelo menos 4. Então, assim, o trabalho fica um pouco soberbado, mas obrigado pela presença da senhora. A gente sabe que as atividades são inúmeras, para a senhora sair de lá da atividade e vir aqui, aceitando o convite do nosso líder, o deputado Alcântara, que em breve não estará aqui, estará na prefeitura de Aracruz, mas é um motivo de satisfação para a gente. Tá? Tenha assim, a certeza de que aqui a extensão do local de trabalho da senhora seja sempre bem-vinda. Obrigado, deputado Alcântara, e parabéns pela condução dos trabalhos aqui nessa importante comissão, que faz diferença para os 78 municípios capixabas, muitas famílias, muitas pessoas que te acompanham. Eles entram em contato conosco através da rede social, através das outras comissões, e tem sido motivo assim, de grande alegria. Eles têm reconhecido o seu trabalho corajoso, porque é um tema bastante relevante para a sociedade e que muitas das vezes passa desapercebido, ou as ações do poder público muitas vezes são omissas. E você tem sido um defensor incansável desse tema perante a Assembleia Legislativa e perante a sociedade capixaba. Então, nossos parabéns. Nós não temos nenhuma consideração a fazer, apenas declarar que, com certeza, será de muitíssima relevância para o povo capixaba a audição e a realização dessa comissão. Agradeço aqui a gentileza peculiar e contínua do nosso grande líder nesta casa, líder do nosso bloco, que tem nos conduzido da melhor maneira possível, com toda a responsabilidade, para que nós tenhamos as melhores decisões no que tange a proteção das nossas crianças e adolescentes, mas de toda a sociedade capixaba. Coronel Wellington, quero aqui destacar a alegria de poder ombrear este mandato ao seu lado durante todos esses dias, e enquanto aprouver a Deus que nós estivermos aqui, tenha plena convicção de que sempre me terá ao seu lado aí nessa luta pelo bem, para que a nossa sociedade seja cada vez melhor representada. Não havendo requerimentos, vou então passar aqui agora para os nossos convidados, para que nós venhamos a abordar esse tema tão relevante, esse tema que merece toda a atenção e que recentemente no nosso país nós tivemos uma nova repercussão, uma nova onda de repercussão no já conhecido caso na ilha de Marajó. Temos tido durante a semana aí resultados de operações policiais efetivas, e é um tema que a gente aproveita a oportunidade dessa pauta nacional para trazermos luz aqui, tendo em vista que tanto a PRF quanto a nossa Polícia Civil tem trabalhado dia após dia no combate à exploração sexual das nossas crianças e adolescentes, que infelizmente ela é um tema que continua ocorrendo
e não muito distante dos nossos olhos, e que nós, enquanto Assembleia Legislativa, enquanto Poder Público, nós precisamos dar toda a atenção devida a esse tema. Portanto, para inaugurarmos os trabalhos aqui, eu vou abrir a palavra à nossa convidada, a doutora Gabriela Zaqué, que é bacharel em Direito, delegada da Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente em Vitória, atuando na Polícia Civil há 9 anos, apesar de toda a juventude, tem muita experiência sobre esse tema. Muito obrigado pela sua vinda, por ter atendido o nosso convite, e fica à vontade para fazer suas explanações inaugurais, doutora. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao deputado pelo convite. É muito importante dar um espaço de fala para esse setor da Polícia Civil. Nossas crianças e adolescentes são, sem dúvidas, as pessoas mais atingidas por todo tipo de violência e que têm menos voz, né? Até pela idade, até pela participação na sociedade. Então, é muito importante a gente estar hoje aqui discutindo esse tema. É um tema que veio há pouco tempo aí em abrangência nacional e que agora está aqui no nosso estado, sem dúvida, muito importante de ser discutido. Eu vou, assim, sobre a delegacia, na verdade, deixa eu passar uma palavra inaugural para o nosso superintendente também da Polícia Rodoviária Federal, para que ele também inaugure aí a fala, para quebrar o gelo, para que depois a gente possa promover esse bate-papo. E aí a ideia é nós abordarmos a experiência aqui da região metropolitana, dos casos que nós temos tido, da estrutura que nós temos conferido aí à Polícia Civil para trabalhar, mas também a Polícia Rodoviária Federal, que certamente tem essa noção, sobretudo no interior do estado, por onde nós temos as nossas rodovias federais, as nossas BRs cortando, que também é um local, aí, infelizmente, com alto índice de exploração infantil em alguns pontos específicos. Mas seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite, representando essa honrada instituição. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o deputado Alcântara, cumprimentar também a doutora Gabriela. É um prazer e uma honra a PRF estar participando dessa mesa importante. Estar aqui na comissão que trata da exploração sexual de criança, para a gente, é uma tarefa de excelência, uma tarefa muito importante para ser combatida no Estado. Gostaria de informar que a PRF vem desenvolvendo, ao longo dos anos, um trabalho junto com outras instituições da sociedade, o Ministério Público do Trabalho, a própria Polícia Civil e demais instituições, um projeto chamado Mapear. Através desse projeto, em todo o país, foram mapeados os principais pontos de prostituição infantil ao longo das rodovias federais. E, a partir desse trabalho, nós temos, ao longo dos anos, desenvolvido trabalhos intensos, não somente nós, mas com diversos órgãos parceiros da sociedade civil, no sentido de coibir tal prática e também, o que a gente acha mais fundamental, fazer um trabalho educativo com toda a sociedade, mostrando principalmente para os usuários da rodovia que esse é um problema grave e é um problema que tem que ser enfrentado por todos. Então, muito obrigado pelo convite. Estou aqui em nome do inspetor Pestana, que, por outros compromissos, não pôde estar aqui e determinou que eu viesse representando a PRF. Muito obrigado. Agradeço e, de antemão, estamos muito bem representados e servidos pela sua presença aqui. Vou passar agora a palavra novamente à doutora Gabriela, para que ela possa fazer uma explanação, sobretudo, da experiência que ela tem tido nessa delegacia especializada em relação à existência dos casos, a constância da existência desses casos de violência, quais os principais casos
qual a realidade que nós temos enfrentado, que muitas vezes está passando despercebido ao olhar do poder público, e também de antemão puder, com toda a liberdade, abordar aquilo que nós podemos buscar de medidas concretas para a melhoria nas condições de trabalho da Polícia Civil e também na melhoria das condições de atendimento às nossas crianças no Estado do Espírito Santo, lembrando que essa é a principal missão aqui da nossa comissão, além, obviamente, de trazermos aqui os temas de relevância. O nosso maior objetivo é enxergarmos a realidade para, a partir dela, buscarmos soluções e, em diálogo com o governo do Estado e com as prefeituras, com os outros órgãos de poder, que a gente possa encontrar essas soluções e colocá-las em prática para melhorar as condições de vida das nossas crianças nas mais diversas áreas, nos mais diversos setores que nós temos da sociedade. Então, fica a palavra novamente concedida a Vossa Excelência. Atualmente, aqui no Estado do Espírito Santo, a Grande Vitória, que engloba os municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Viana e Serra, tem uma delegacia de proteção à criança e adolescente, que ela é localizada ali em Jicutuquara, naquela praça próxima ao IFES, e essa delegacia atende toda a Grande Vitória. Nós somos 2 delegadas atendendo esses 5 municípios, com uma equipe especializada nesse atendimento à criança e adolescente. A delegacia oferece um atendimento humanizado, a criança e a família é atendida por um psicólogo, um assistente social, para dar esse primeiro atendimento, esse acolhimento para a família, para ela estar registrando a ocorrência, ela ser encaminhada para as redes de apoio, de proteção que essa criança precisa. Todo o Estado conta com delegacias em todas as cidades com esse tipo de atendimento. Os principais crimes que a gente tem visto atualmente aqui no Estado do Espírito Santo contra essas crianças, que são menores de 12 anos, ou até adolescentes menores de 18 anos, sem dúvidas é o crime de abuso sexual, que se difere do crime de exploração sexual por não haver uma troca mercantil, seria, né? No crime de exploração sexual seria parecido com o crime de prostituição. Então, aqui no Estado, a gente tem mais registros de crimes de abuso, que é aquele familiar, aquela pessoa parente, pessoa da família mesmo, um amigo que abusa sexualmente dessas crianças, do que pessoas de fora abusando sexualmente em troca de dinheiro. Então, isso aí já é ao contrário do que acontece, por exemplo, em Marajó, que a gente viu em âmbito nacional. Então, os registros de exploração sexual aqui no Estado, até então, são pequenos. Então, assim, o poder público tem que olhar muito mais para os casos de abuso que acontecem no seio familiar, de pessoas do convívio dessa criança. O importante nesse tipo de caso é que realmente funcione essa rede de apoio, que seria a escola, o conselho tutelar, até mesmo os hospitais que às vezes atendem essas crianças, de estarem vendo algum sinal de abuso, eles comunicarem à polícia. Isso tem ocorrido, essa rede de apoio tem funcionado aqui no Estado, por isso são tão grandes os números de registros, porque realmente essa rede está funcionando e está denunciando. Porque como a criança não tem essa fala, ela muitas vezes não consegue falar o que está acontecendo, a gente precisa de uma pessoa que perceba a mudança no comportamento, os sinais que essa criança apresenta de que tenha algo errado, para que ela seja encaminhada para o local correto e receba esse atendimento adequado. Eu vou fazer algumas perguntas para a gente ir desenvolvendo, mas muito importante essa explicação e para que nós tenhamos, de fato, atenção a esses dados em relação à violência sexual. Para que a gente possa avançar, e aí com toda a liberdade, essa outra pergunta que eu havia feito, se a estrutura que nós temos hoje de DPCA, ela é uma estrutura adequada, eu digo principalmente na sua vivência aqui na região da Grande Vitória, na região metropolitana, ou se há uma necessidade de ampliarmos essa estrutura, de buscarmos isso
junto ao Estado, e de antemão se tem conhecimento no interior. Nós temos, salvo engano, nós não temos uma DPCA, acho que é a DPCAI, né, que é de criança, adolescente e idosos, nas regionais, certo? E se existe uma estrutura adequada hoje, um aparato adequado, tanto de material quanto de profissionais e de qualificação, se existe essa qualificação contínua, para que o Estado, para que nós, enquanto poder público, possamos conferir o melhor atendimento possível a esses casos. No interior do Estado, nós temos as delegacias regionais, que ficam nas cidades maiores, e o atendimento à criança e adolescente é dado juntamente com os idosos, né? São os grupos vulneráveis. Nessas delegacias também há o quadro de psicólogo e assistente social para estar dando esse atendimento diferenciado. E nas cidades menores são atendidas pelas delegacias distritais, né? Normalmente não tem o quadro de psicólogo e assistente social, mas é feito também, todos são qualificados da Polícia Civil para dar a mesma forma de atendimento do que é dado aqui em Vitória. Em relação à estrutura, a quantidade que nós temos aqui na região metropolitana, só temos uma DPCA, ela é suficiente para atender todas as demandas, ou a gente precisa debater isso a médio prazo, obviamente, porque não é tão simples assim, mas a gente colocar isso em pauta de diálogo com o governo para tentar ampliar eventualmente. Ou vocês estão dando conta lá com a estrutura atual? No âmbito da Polícia Civil, está se discutindo agora a criação de uma divisão especializada da criança e adolescente, assim como é a Delegacia da Mulher. Assim, cada cidade da Grande Vitória teria sua própria delegacia, que seria a melhor forma de dar esse atendimento para que a população não tenha que se deslocar até Vitória para ser atendida. Perfeito. Em relação à questão da escuta protegida, que nós temos uma lei federal que trata sobre esse tema, temos alguns estados, como, por exemplo, Minas Gerais, que já tem implementado isso. Hoje a gente já tem essa estrutura de escuta protegida nas delegacias especializadas de proteção à criança e adolescente no Estado, ou ainda não? É algo que está sendo estudado? Como que está essa situação? Já temos, as delegacias de proteção à criança e adolescente já fazem essa escuta especializada através do assistente social e psicólogo, e o depoimento judicial é feito no âmbito do judiciário também com esses profissionais. Então, já vem sendo feito aqui no Estado. Tem salas específicas, são estruturadas para isso, ou já é numa estrutura normal, comum, vamos colocar assim, ou tem aquelas salas específicas como nós temos, por exemplo, nesse case de Minas, onde tem todo um layout ali preparado para essa oitiva? Isso, aqui na Delegacia de Vitória a gente tem esse local diferenciado. Legal. Por fim, se existe, a nível da nossa Polícia Civil, um controle no foco no cumprimento de mandato de prisão em desfavor de cidadãos que cometem esses crimes contra a criança e adolescente, e como que se dá a transparência disso? Se tem esse foco assim, se os crimes que estão sendo tratados de exploração sexual, de violência contra a criança, se de fato existe um foco, uma efetividade na investigação, uma prioridade em termos de números, em percentuais, qual o percentual ou aproximado que nós temos de elucidação desses casos e de mandato de prisão expedidos, por exemplo? Sem dúvida. A própria lei determina que esses casos que envolvem criança e adolescente, que seria esse grupo vulnerável, tem prioridade na tramitação nas delegacias. Então, é dado essa prioridade. A DPCA, muito mais nos casos de abuso sexual, é dado uma prioridade ainda maior, porque o que a gente vê é que os autores desse tipo de crime, eles fazem novas vítimas, então é dada uma prioridade a esse tipo de procedimento para que esse autor seja encarcerado e não volte a delinquir. Vocês têm publicidade ou transparência na efetividade desse trabalho? Como que a gente,
ou principalmente o cidadão que está nos vendo aqui presencialmente ou em casa, como que a gente consegue enxergar a efetividade, como que é publicizado isso, para que a gente tenha conhecimento desses índices, do percentual de elucidação, do percentual e do quantitativo, como a senhora bem trouxe aqui no começo, que a exploração aqui, pelo menos na região da Grande Vitória, ela fica até de forma secundária se comparada à questão de violência propriamente dita. Como que a gente consegue mensurar isso publicamente? Todos os dados ficam a cargo da CESP, né, Secretaria de Segurança Pública, e através dele, né, qualquer cidadão pode ter acesso a isso. As atividades da Polícia Civil normalmente são divulgadas na imprensa, no site da Polícia Civil. Ultimamente, nas últimas semanas, por exemplo, a DPCA cumpriu 8 mandados de prisão somente de estupradores aqui na Grande Vitória. Então, assim, são casos que são prioridade, tanto na Polícia Civil, Ministério Público, Judiciário, e que a gente tem dado a resposta efetiva. Excelente. Então, de antemão aqui, parabenizar o trabalho da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, na sua figura, na figura dos demais colegas de profissão, da Polícia Civil de forma geral, que tem combatido junto ao Judiciário, como bem disse, de forma prioritária. A gente acompanha isso e que essas apurações, que essas prisões, elas sirvam de exemplo para aqueles que queiram cometer esse crime, que é o crime, no meu ponto de vista, mais perverso que existe, que é contra a pureza de crianças e adolescentes, que muitas vezes destrói aí todo um futuro, acaba com o psicológico, traz traumas, muitas vezes irreversíveis, e infelizmente a gente trata com essa realidade. É uma prioridade da nossa comissão, que nós tratamos de forma estratégica nesse início de ano, para que nós tenhamos, o ano passado a gente pautou no primeiro semestre muita questão da violência nas escolas, conseguimos dar a nossa contribuição. O governo do estado foi o primeiro estado no país a apresentar um plano de segurança escolar, um plano bem estruturado. Graças a Deus a gente conseguiu estabilizar aquele momento de muito temor aí das famílias, e agora é uma pauta que a gente quer priorizar aqui na Assembleia. Portanto, mais uma vez, obrigado. Se quiser fazer alguma outra consideração, fique à vontade agora, ou no final, novamente, Vossa Excelência pode fazer o uso da palavra. Eu gosto sempre que o importante é frisar que isso não é um problema só interno da família, né? Nós que somos vizinhos, parentes, temos que observar nossas crianças, perceber essa mudança de comportamento, perceber com quem você está deixando seu filho, seu sobrinho, porque esse tipo de abuso acontece da pessoa que a gente menos espera. Então, é muito importante que as famílias acreditem no que seus filhos estão falando, porque muitas vezes as crianças ficam com medo de falar o que está acontecendo, ficam retraídas, e temos muitos casos na DPCA que os próprios pais não acreditam que está acontecendo o abuso. Então, é importante acreditar na palavra dessa criança, desse adolescente, acolhê-lo e levá-lo até a delegacia para que a gente apure os fatos. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Gabriela, pelas considerações. Passar aqui a bola agora para que nós possamos entender aqui como que funciona essa dinâmica também, sobretudo aí de forma mais abrangente também no interior do estado, nas nossas rodovias federais, e a PRF vem fazendo um trabalho brilhante. Antes de passar a palavra ao nosso superintendente, saudar aqui o Fabrício Barros Gomes de Lima, que é agente da PRF também, trabalha no setor de operações de campo, que também nos honra com a presença, e desde já nós agradecemos. Passar então para o nosso superintendente Josei, para que possa fazer uma explanação inicial acerca desse tema da exploração sexual, qual que é a realidade que nós encontramos hoje no estado do Espírito Santo, sobretudo às margens das rodovias federais, se de fato esse é um tema que está no radar, que preocupa, que tem índices importantes para que nós possamos aprofundar nesse debate, ou se é uma realidade de fato distante. A realidade das rodovias, que é o local onde a PRF mais atua, né?
porque a gente atua também em outras demandas, mas principalmente nas rodovias, a gente encontra a presença de exploração sexual e de violência contra a criança. São muitos estabelecimentos às margens das rodovias. É evidente que a maior parte deles trabalha de forma correta. A maioria dos profissionais são dignos, mas há uma parcela que, infelizmente, utiliza dessa prática criminosa. E a gente tem feito um trabalho, primeiro, de educação, procurando, através de ações, chegar até os caminhoneiros, que são os principais focos de nossa atuação, porque estão todos os dias na rodovia, estão circulando de ponta a ponta do Estado, mostrando para ele a importância de estar preservando a criança, o adolescente, em não se envolvendo com crimes e também atento se outras pessoas, se outras situações que possam configurar um ilícito esteja acontecendo para que ele possa demandar as autoridades constituídas. Então, nós temos feito diversas, como eu disse anteriormente, ações. Isso é fundamentado principalmente no projeto Mapear, que foi uma iniciativa que já vem há alguns anos na PRF, de fazer o mapeamento de ponto a ponto das rodovias federais. E, infelizmente, deputado, respondendo a sua pergunta, em um desses mapeamentos, o Espírito Santo estava assim, proporcionalmente com um índice elevado de violência. Então, a partir daí, nós temos intensificado nossa preocupação e nos colocamos à disposição das autoridades. Aqui está a delegada que atua na área da criança e adolescente. Estamos nos colocando à disposição também da Assembleia Legislativa, que é um importante parceiro da sociedade e que pode, junto conosco, como está tendo esse evento e outros mais, a gente pode desenvolver para combater essa situação. Mas é uma preocupação que a gente tem no dia a dia. O senhor poderia trazer para a gente números ou um quantitativo de denúncias, se é habitual, de operações, de efetividade dessas denúncias e além disso, assim, através desse projeto Mapear, a gente tem, então, dentro da PRF, um mapa de monitoramento desses pontos vulneráveis, se isso é compartilhado com outros segmentos aí do poder público e quais ações elas têm sido tomadas a partir desse mapeamento, como que hoje o Estado do Espírito Santo tem combatido esse crime sexual contra as nossas crianças, sobretudo nessa área de atuação da PRF. Primeiro que esse projeto Mapear foi desenvolvido com o Ministério Público do Trabalho, porque é um órgão que atua na exploração, né, de trabalho escravo e outras situações semelhantes, e como bem explanou a nossa delegada, existe aquela exploração da criança com fins econômicos, inclusive, né? Então, a partir dessa demanda, junto com o Ministério Público do Trabalho, foi feito esse levantamento e diversas ações são desenvolvidas. Com relação à estatística propriamente dita, a gente tem como passar para o senhor depois, via os nossos setores de comunicação, mas o número não é pequeno. As denúncias acontecem no dia a dia. Por exemplo, dentro de um ônibus, muitas vezes a gente, nos postos da PRF, somos parados por um motorista informando que tem alguém importunando uma mulher, ou muitas vezes uma criança, uma adolescente, e por diversas vezes a gente tem que intervir nisso aí,
autuando, levando a pessoa, o agressor, né, para ser atendido. É comum chegar aos nossos postos informação de maridos, por exemplo, que estão em processo de separação, de briga litigiosa com a esposa, e muitas vezes ele sequestra o filho como forma de punir. Então, a gente acaba tendo essa intervenção. Então, são essas situações que acontecem no dia a dia, de forma até mesmo corriqueira. Perfeito. De antemão, destacar a importância de termos adiante, assim que possível, esses números que vão nortear aí os trabalhos desta comissão. E já encaminhando para a parte final aqui, destacando que, segundo publicado pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, nós temos quase 10% das crianças no mundo sofrendo de exploração sexual, são 9,6%, e no Brasil, os últimos dados apresentados apontam que a cada 24 horas, em média, 320 crianças e adolescentes são exploradas sexualmente. Então, infelizmente, é um tema que muitas vezes passa à margem dos nossos olhos, mas que as nossas forças policiais têm trabalhado diariamente e que, como foi dito, a sociedade precisa engajar, e essa aqui é a casa do povo capixaba. Nós precisamos engajar, estarmos atentos a essa pauta e buscarmos soluções de mitigarmos esses números, de reduzirmos, para que nós possamos preservar aí a vida, a integridade física, moral e psicológica das nossas crianças e adolescentes. Eu vou fazer uma última pergunta para o senhor, depois vou encaminhar também para a doutora Gabriela, no sentido, com a sua experiência prática, o que nós podemos adotar de medidas, tanto aí as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, quanto nós, enquanto poder público, e o Estado, o governo do Estado também, o que nós podemos tomar de medidas para que nós tenhamos a redução desses números, como disse o senhor, nós temos números elevados no Estado do Espírito Santo. O que nós precisamos fazer de medidas práticas para encaminharmos aqui esse debate a fim de mitigarmos esses números? Deputado, acho que a primeira coisa que cada um de nós tem que ter é a consciência. Consciência do problema, da gravidade e de que cada um de nós é responsável. Somos responsáveis pelos nossos filhos, pelos nossos parentes, pelos nossos sobrinhos, mas também somos responsáveis por aqueles, por toda a sociedade. Então, nesse sentido, acho que é muito importante a gente ficar muito atento a todo sinal que possa estar acontecendo de uma violência contra a criança e procurar os canais responsáveis para coibir a ação. E do ponto de vista mais amplo do poder público, e aí eu falo poder público em todas as esferas, eu acho que é fundamental trabalhar na educação. Educação desde das crianças, para que elas entendam da gravidade do problema, através de uma linguagem adequada, elas saibam identificar se estão sendo vítimas de alguma violência, seja ela qual for, mas, sobretudo, no âmbito do tema que nós estamos tratando, e que ela possa procurar se defender, ou seja, procurando um adulto responsável, levando essa situação. E o poder público, na minha opinião, ele tem que trabalhar muito em cima da educação, tanto a educação, como eu disse, das crianças, mas também daqueles públicos que são focos, que são os mais prováveis de estar cometendo a violência. No nosso caso, o que a gente tem feito é trabalhar junto aos caminhoneiros, que é eles que estão nas rodovias todos os dias. E o caminhoneiro, para a gente, ele é importante nesse aspecto, porque uma parcela dela, ainda bem que é minúscula, ela é o causador da violência,
mas a parcela maior ela pode ser também a solução, ela que está ali, que ela pode contribuir. E, além da educação, os órgãos policiais, como é o nosso caso, dos braços policiais do Estado é trabalhar na repressão, procurar ver cada dia mais, de forma mais eficiente, usando diversos elementos hoje que estão disponíveis, tanto tecnológico como de pessoas, para fazermos um trabalho de fiscalização e coibição dessa violência. Perfeito. Então, só para deixar registrado aqui, nós temos casos, índices elevados de exploração sexual comparado aí com a média do Brasil. Tem casos, sobretudo, como o senhor colocou aí, com os caminhoneiros, que é uma minoria, não é a maioria, e uma forma, o senhor colocou muito bem aqui também, uma forma que nós temos é a responsabilidade daqueles que são pessoas de bem, de não fazerem vista grossa quando verem qualquer indício, né, para que possam aí denunciar e de forma com a integridade resguardada. Mas nós temos casos aqui, aí para finalizar, mas foi uma dúvida só para deixar bem claro. Nós temos casos aqui no Estado, o senhor já tem informação ou tem conhecimento de casos em que a própria família mercantiliza essas crianças ou deixam elas margens das rodovias? Como que funciona essa dinâmica nesses casos? Infelizmente, nós temos situações que, aparentemente, a gente não tem esse elemento concreto, porque quando tem, a gente acaba tomando as providências, mas a gente infere pela prática que há uma certa conivência de parcela da sociedade, inclusive da família. Mas o que a gente quer deixar bem claro que isso é ínfimo, né? E quando a polícia toma ciência dessa situação, nós procuramos os mecanismos adequados, como o Conselho Tutelar da Infância, como o próprio Ministério Público, a própria Polícia Civil, na sua especificidade. Então, quando a gente identifica, a gente toma essas providências. Mas é evidente que existe, e, graças a Deus, a maior parte da população tem, a cada dia, ampliado essa consciência. Quando a gente fala, por exemplo, dos caminhoneiros, que é o nosso público principal, a grande maioria esmagadora, e é bom que a gente faça esse registro, que isso fica muito claro, a grande maioria dos profissionais que estão na estrada é de pessoas sérias, comprometidas e que estão dispostas a ajudar. O que a gente precisa é dar para essa comunidade mais elementos, mais informações e mais canais de que ele possa efetivamente tomar pé da situação. Excelente. Obrigado pelas palavras, por esclarecer esses temas tão relevantes para a pauta que nós propusemos nesta reunião da comissão, nosso superintendente Josei. Eu passo agora a palavra novamente para a doutora Gabriela, para que ela possa fazer as considerações finais. E, desde já, dentro da sua fala, a senhora disse da importância dessa rede que nós temos de proteção hoje no Estado, que vai muito além aí das forças policiais, que envolve outros entes do poder público, mas também, principalmente, a sociedade. Quais os canais que nós temos para que a população ela possa denunciar esses casos, para que possa levar ao conhecimento qualquer suspeita que nós tenhamos, tanto de exploração como também de violência, abrangendo um pouco mais o tema, e sob a sua ótica, quais as medidas que nós podemos tomar para melhorarmos e avançarmos no combate, sobretudo, ao tema proposto, que é o da exploração sexual contra as crianças. Só complementando o que o colega da PRF estava falando, é muito importante a população saber que esses pais, essa família que é conivente com esse tipo de crime praticado contra essa criança, ela tem o dever de agir. E, a partir do momento que ela não age e que continua ocorrendo essa exploração, esse familiar vai responder pelo mesmo crime que o abusador.
Então, muitas vezes o pai e a mãe continuam deixando que os abusos ocorram, ou estão ganhando uma parcela financeira sobre isso, achando que nada vai acontecer, mas ele é penalizado da mesma forma do que o abusador. Então, é muito importante saber disso, que esses crimes não ficam impunes. A outra pergunta, desculpa. Quais as medidas que, sob a sua ótica, o poder público, de forma geral, a gente pode estar tomando para mitigar esses casos aqui no Estado? O que a gente tem visto que a Polícia Civil tem feito nos últimos anos seria o trabalho de prevenção. Apesar de ser um tema polêmico, a questão da educação sexual na escola, nós temos que entender que as crianças têm que ser orientadas na escola do que seria um abuso, algo que é praticado contra ela, porque muitas vezes pela idade a criança não consegue entender que ela está sendo vítima de um crime. E só a partir do momento que ela vai crescendo, que ela vai estar entendendo que ela está sendo há vários anos ali sendo abusada, tanto psicologicamente como sexualmente. Então, ela tem que ser orientada. Muitas vezes os pais não têm o conhecimento adequado também por uma baixa escolaridade ou por não saber mesmo conversar com seus filhos. Então, o papel da escola nesse momento é fundamental. A criança entender o que seria um crime praticado contra ela. Então, a polícia vem trabalhando isso com palestras na escola. A maioria das vezes que a gente dá esse tipo de palestra, a gente tem crianças que vêm até nós relatar que está sendo vítima de abuso e que esse é um foco que, sem dúvida, o poder público tem que continuar investindo. E também na repressão, que é a parte o primordial da polícia, que a gente vem fazendo, porque a partir do momento que você vê um estuprador, um violador de direitos preso, a pessoa vai pensar 2 vezes antes de praticar esse tipo de crime. Então, é muito importante o Ministério Público, o Judiciário, estar trabalhando em conjunto para que essas penas realmente sejam duras, sejam aplicadas e essas pessoas fiquem presas. Excelente. Destacando as considerações da doutora Gabriela, no sentido da participação, ainda que acredite na impunidade de outras pessoas que não aquelas que estão diretamente abusando, que respondem também, isso é importantíssimo destacar. Em relação à questão que a senhora coloca de ir às escolas, e aí me vem à mente um programa da Polícia Militar no combate às drogas que é excepcional, que é o PROERG. Não sei se tem, se isso é um programa ou se são ações específicas, mas se não for um programa, talvez fosse fundamental dialogarmos com o governo do Estado para a gente instituir um programa semelhante, mas aí pela Polícia Civil, pela DPCA, para que nós tenhamos essa integração com os alunos, sobretudo onde a gente tiver maior índice de violência, naquelas idades adequadas, que vai depender dessa avaliação pedagógica, e se utilizar de cartilhas, de materiais didáticos. A gente teve até uma apresentação aqui o ano passado sobre esse tema de um mapa, que tem um semáforo do toque, enfim, de abordar isso de forma mais ostensiva para que nós tenhamos, e as pessoas que têm desvio de conduta, que pensarem em praticar esse ato, entenderem que no Estado do Espírito Santo nós temos, não obstante as dificuldades estruturais inerentes aí não só do Espírito Santo, mas de todos os estados e da nossa nação, nós temos uma força policial muito combativa, e que esses crimes, como foi dito aqui hoje, eles não vão ficar impunes, e essas pessoas podem ser desestimuladas a partir disso. No mais, gostaria de mais uma vez franquear a palavra para as considerações finais, doutora Gabriela Zaquel. Nós tivemos, o ano passado, um programa do Ministério da Justiça aqui no Estado, que as equipes da Polícia Civil rodaram todas as cidades do Estado para estar oferecendo essas palestras em escolas. A gente teve um retorno muito positivo de pessoas, de denúncias, e é importante a gente ressaltar que muitas vezes alguém que está vendo essa violência não quer ir até a polícia, tem medo, não quer se envolver. A gente tem canais como o 181, que é o Disque Denúncia, que você pode estar fazendo uma denúncia anônima. Isso chega para a polícia da mesma forma que o registro de uma ocorrência, e isso vai ser apurado. Uma outra dúvida também que chega aos pais lá na delegacia é: como que eu vou provar que meu filho foi abusado?
Porque muitas vezes esse abuso foram toques e que isso configura um crime e que realmente é difícil da gente comprovar que isso realmente aconteceu. Mas a população tem que ter na sua cabeça que o papel de comprovar a existência desse crime é da polícia. E a palavra da criança tem um especial significado nesse tipo de crime. Então, não é porque não teve uma gravação, não teve alguém que viu, que essa pessoa não vai ser punida. Então, o importante é estar denunciando e deixar que a polícia faça o seu trabalho. Muito obrigado mais uma vez a doutora Gabriela, representando aqui a Polícia Civil, sobretudo a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente, parabenizando mais uma vez pelo brilhante trabalho e colocando a nossa comissão à inteira disposição para que possam continuar performando, aí combatendo todo tipo de abuso e de crime contra as nossas crianças e adolescentes. Passar aqui ao nosso superintendente da PRF, Josei Nunes, para que também possa fazer as suas considerações finais. Gostaria de agradecer, em nome da PRF, ao espaço, participar desse importante debate. A mesa, obrigado também por ter desfrutado da presença e das importantes palavras que aqui foram proferidas. E a PRF se coloca à disposição da sociedade capixaba para juntos enfrentarmos esse problema, que é um problema sério e que precisa do esforço e da união de todos nós. E nós, enquanto instituição, estamos prontos para trabalhar junto com todos os capixabas. Mais uma vez agradeço também a PRF, na figura do seu superintendente Josei, pela presença, por aceitar o nosso convite, ambos por enriquecer esse debate, trazer luz a esse debate, que certamente ao adentrar aqui esta comissão e esta Casa Legislativa ecoará aí para todo o Estado do Espírito Santo, destacando que essa é uma pauta prioritária desta comissão no decorrer dessa atividade legislativa e que nós não mediremos esforços em melhorar as condições de trabalho das nossas forças policiais, da nossa educação, do poder público de forma geral, na proteção das nossas crianças e adolescentes. Agradecendo a presença de todos, não havendo nada mais a tratar, declaro encerrados os trabalhos desta comissão, com base no artigo 72, parágrafo 3º do Regimento Interno. Convoco os nobres deputados componentes da comissão para a reunião extraordinária no dia 12/3, neste plenário, às 13h30, a fim de discutir os desdobramentos da distribuição de obra literária com apologia à pedofilia no município de Santa Teresa. Encerro, portanto, os trabalhos. Muito obrigado mais uma vez a todos os presentes. Que Deus nos abençoe e uma ótima tarde.